A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Que maravilha! Eu leio até este ponto aqui, porque nesta oportunidade eu quero destacar o verso de número 5 e o propósito de Deus com o qual ele nos criou. Quando aqui o texto diz, ele nos criou, ele nos elegeu, ele nos abençoou, ele nos predestinou. Olha só quanta coisa! Tudo isso demonstra a ação de Deus, o agir de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus que ele tinha em realizar esta grande obra através de seu amado Filho Jesus Cristo. Uma vez que o homem estava destituído da sua glória, o homem está afastado da sua presença, e Deus, ele quis resgatar o homem, ele quis trazer o homem para junto de si novamente, e ele o faz através de seu amado Filho. Jesus deixa a sua glória e desce a este lugar, se fez carne e habitou entre nós, e foi obediente ao Pai na obra que lhe estava proposta. E qual que era a obra? E até a morte, e morte de cruz, mas ao terceiro dia também ressuscitar. E com essa sua ressurreição, também dar a oportunidade de resgate das almas. Então Jesus, ele chegou até onde estava o cativeiro. Ele chegou até onde nós estávamos presos. E ali então ele pagou o preço do resgate e nos tirou do poder das trevas. E nos tirou. Jesus não está mais fisicamente aqui na terra. Então o Senhor, ele veio aqui para realizar uma obra, que é nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Ele nos trouxe para um lugar muito especial. E Paulo, na carta aos Efésios, ele aborda bastante esse termo, que são os lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquele que permanece apenas na terra e permanece nas coisas materiais, ainda está em trevas, ainda não teve o seu entendimento iluminado, ainda não teve o brilho do Espírito Santo, o Evangelho ainda não clareou na vida dessa pessoa, nesse entendimento, ainda continua com o entendimento entenebrecido, assim como também os demais gentios. Mas existem muitos outros que foram alcançados pelo poder do Evangelho e agora o entendimento foi clareado. Deus disse: haja luz, e houve luz. E tudo isto que Deus está realizando, para quê? Para dar a oportunidade do homem se engrandecer, se vangloriar? Não, irmãos. Deus, ele criou todas essas coisas, toda essa obra, ele arquitetou tudo isso, ele projetou tudo isto, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E 6, para louvor e glória da sua graça. Deus nos criou para louvor e glória da sua graça, pela qual o quê?
pela graça, nos fez agradáveis a si no amado. Antes, nós estávamos em guerra contra Deus. Nós não tínhamos paz, porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Uma vez que nós fomos resgatados por Cristo Jesus daquela situação e fomos agora reconciliados com Deus, nós agora estamos vivendo para o louvor e a glória da sua graça. Graça, favor imerecido. Nada, absolutamente nada que o homem pudesse fazer para reverter a sua situação. Aliás, quantos estão vivendo nas trevas e nem sabem? Houve uma mensagem e ele fala: não, eu estou bem, eu estou caminhando bem, eu faço tudo o que eu quero, está dando tudo certo, eu vou bem financeiramente, a minha família vai bem, os negócios vão bem, tenho prosperado, tenho tido saúde física, muito bem, tenho tido oportunidade de passear. Todas estas coisas são louváveis, muito bom, mas são materiais. Você já parou para pensar a respeito da tua situação espiritual? Da sua situação para com Deus? Pois é, o diabo ele quer que o homem ele pense exatamente isto, que ele é só um ser físico. O diabo não interessa, não tem interesse em que você saiba que você também é um ser espiritual. Aliás, nós somos seres espirituais. O corpo, o Senhor nos deu para o relacionamento com as coisas físicas, mas nós somos espirituais. Agora, sem Cristo Jesus, esse homem espiritual está morto, está separado de Deus. E daí você está caminhando para a perdição eterna e você não sabe. E você não tem entendimento disso. E o diabo quer que você continue com esse pensamento, para ele estar no lucro. Porque aquele que está nas trevas, ele controla, ele ali manipula, ele ali conduz, ele ali guia pelos caminhos que ele já preparou. E ele quer arrebatar um punhado com ele naquele grande dia. Porém, Jesus ele veio para te tirar dessa situação. Ele veio para te resgatar. E tudo isto Deus está fazendo para o louvor e glória da sua graça. Então, como eu disse, o homem não tem nem conhecimento de que está perdido. A Bíblia nos mostra isto. E quem é que vai enxergar? É somente aquele mesmo que o Evangelho ele resplandecer. Há um texto correlato a isto que eu estou falando com vocês. Evangelho, Mateus capítulo 4, versículo 16. E o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos está ligado com conversão. Ao ouvir o evangelho, ao acontecer isto aqui, aquele que está sentado em trevas, viram uma grande luz, e aos que estão assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A partir de agora, começam a ter conhecimento do reino de Deus. O reino de Deus não está naquela direção, não está na direção em que eu estava caminhando como eu pensava antes. O reino de Deus está na direção contrária. Portanto, arrependei-vos, faça a conversão, volte-se para Deus, por meio de Cristo Jesus, que disse ser o caminho, a verdade e a vida. E afirmou: ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Vamos ficar atento. A palavra de Deus está sendo anunciada. Hoje você está ouvindo esta pregação. E se você ouvir, não endureça o coração para Deus. Você vai, nesta manhã, você vai, nesta oportunidade, receber luz do Evangelho e, a partir daí, você vai caminhar em direção à luz
que é Cristo, e ser reconciliado com o Pai, e vai viver a partir de agora para o louvor e a graça do nome do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Amém.